Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta amanhã. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de brilho especial, brilho das estrelas no Pampa Debates. Vamos conhecer suas opiniões favoráveis e contrárias aos assuntos que serão propostos. Opiniões das participantes, a quem agradeço por terem aceito o convite. A vereadora comandante Nádia, integrante do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, na Câmara Municipal de Porto Alegre. A jornalista, colega e amiga Marla Martins. A presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Alice Coelho Scholl, e a gerente regional da nossa querida TAP, Maria João Raupi. Alguns dos temas, sob pressão, parlamentares em Brasília cogitam encolher o fundo eleitoral de 3 bilhões e 800 milhões de reais para 2 bilhões e 500 milhões de reais. Ainda é muito ou é pouco? Um fato histórico: há exatos 25 anos, o Supremo Tribunal Federal absolvia Fernando Collor de Mello. Ele foi mal julgado pela opinião pública? Os cobradores de ônibus devem ser dispensados, pelo menos em alguns horários? Os congestionamentos do trânsito em Porto Alegre, isso tem solução? E o pacote do governador do estado, Eduardo Leite, o pacote passa ou não passa na Assembleia Legislativa? Antes de entrarmos nesses assuntos, eu vou convidá-las a que façamos um brinde, porque hoje é o dia do engenheiro. Então, um brinde com a água mineral Itati. Parabéns. Obrigada. O que seria da nossa cidade, do nosso estado, do país, do mundo, sem os engenheiros? Exatamente. Aproveitava para parabenizar o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, que é engenheiro. Um engenheiro desempregado, né? Como ele acabou de me contar. Eu percebo. E a senhora escolheu a engenharia quando e por que motivo? Eu sempre gostei. Minha mãe é agrônoma. Então, um pouco da engenharia já estava, né, no sangue. Então, eu sempre gostei dessa parte do projeto, de tentar mudar alguma coisa, fazer alguma coisa pelo município, né? Então, eu acho muito interessante. Eu acho que a engenharia, ela completa um todo, né? Por mais que nós temos várias facetas, várias modalidades, né? Nós podemos unir, como eu disse, tu mesmo começou antes, que a engenharia está em tudo que a gente faz, né? Então, desde nós mulheres, no Dia da Mulher, né? Desde a nossa maquiagem, que é feita por engenheiros, desde a nossa tecnologia, que está o engenheiro, né? A nossa roupa. Engenharia de trânsito. Engenharia de trânsito está fazendo. Que é um dos temas de hoje, então, né? Questão. Acho que a engenharia é um conhecimento pleno, assim, muito abrangente, sabe? Acho muito interessante. E como evolui a engenharia? Porque passa-se por um terreno, Marla, um terreno que está vazio, 2 meses depois já tem as tecnologias novas, né? Que antigamente se levava muito mais tempo e hoje, com a tecnologia, a maneira mais rápida de construir e junto com nossa normatização, que dá uma segurança maior também em termos de hoje da acústica, né? De suportar pesos, alguma coisa assim. Então, isso faz com que as engenharias cresçam, apareçam muito mais rápido. Claro que não deixa de se dizer que tem que ter um orçamento previsto a isso, para que a coisa realmente ande dentro do cronograma estipulado. Isso é muito interessante. As obras da iniciativa privada, elas correm. Agora, quando se trata de obra pública, o que tem de desperdício no Estado, no país, aqui mesmo na cidade, tem obras da Copa de 2014 que não foram concluídas ainda. Pode dizer que é uma vergonha para o nosso Estado, né? Pois é. Mas também nós da engenharia, e eu mais ainda pelo Conselho, né? A gente briga muito, que é hoje a maneira como é encarada a engenharia. Então, a gente sempre foi contra o pregão eletrônico para obras de engenharia, porque a gente entende que para esse tipo de obra tem que ter uma qualificação,
tem que ter um responsável, tem que ter um projeto bem elaborado e não pode ser dessa maneira, como se igualando a um serviço qualquer, uma compra de material, entende? Então a gente briga muito por isso, mas é muito difícil isso. E depois a dificuldade que tem com o órgão público, né? A demora, o pagamento, a dificuldade de se fazer, a necessidade que o povo sempre fala, mas vai ter que ter mais um aditivo, isso e aquilo. Mas no decorrer de uma obra de engenharia, nós engenheiros sabemos que ao iniciar uma obra, sempre podemos ter algumas diferenciações que a gente vai ter que ir mudando o projeto, conforme às vezes o terreno, que se encontrou algum obstáculo no terreno, uma pedra que temos que fazer, então temos que ter exames, temos que ter laboratório, temos que ter alguma análise melhor. Então isso também em alguns momentos encarece. E aí tem uma série de outras coisas políticas que também... Quantos engenheiros registrados no Conselho? Nós temos mais de 6 mil engenheiros no Conselho. E agrônomos? No geral, né? A grande porcentagem hoje no Conselho são engenheiros civis, né? Cerca de 40%, né? E eu acho que em torno de uns 27% nós temos de agrônomo e o resto da porcentagem. Várias, além das áreas que eu citaste, engenharia elétrica, tem engenharias novas, engenharia aeronáutica. Sim. E há tempos, eu não sei como é que está isso, a gente ouvia muito falar que é um mercado que está crescendo e que há uma necessidade de mais profissionais. Sim, né? sim. Tem muitos jovens indo buscar engenharia ambiental, outros tipos de engenharia mais novas. Nós temos temas que estão no foco, né? Que há uma carência, então, a área ambiental, o meio ambiente, hoje ele está muito focado. E nós temos as engenharias. Antigamente nós tínhamos só a engenharia sanitária, depois veio a engenharia de meio ambiente. E hoje tem a engenharia sanitária, né, e ambiental. Então juntou isso, que dá mais força também, mais competência aos profissionais para desenvolver. Está na pauta da Assembleia Legislativa, sessão plenária que está em andamento, a votação do novo Código Ambiental, com mais de 400 modificações. Isso, exatamente. Fugindo, desculpa, um pouco do tema, mas ainda dentro da questão ambiental, a gente tem hoje um fato novo, né, que foi a escolha da Greta Thunberg como a personalidade do ano pela revista Time, que é uma menina de 16 anos, né, segundo o nosso presidente, é uma pirralha. E é uma jovem, enfim, né, ainda, inclusive com ela tem a síndrome de Asperger, né, não sei exatamente como é que fala, e que está lutando pelos direitos e está movimentando o mundo nesse sentido, né, ela tem sido muito polêmica, né, muita gente apoia a forma, a conduta da Greta, outras pessoas já discutem. É bem discutido, né? Muito. Mas entre os jovens, especificamente, ela faz uma movimentação e ela mexe com esse debate que tem que haver, né? A grande verdade é que isso tem que haver. E os jovens estão muito, muito a favor, a grande maioria dos jovens, não vou dizer todos, né? Mas estão muito comprando essa briga da Greta. Né? E é necessária essa iniciativa, porque o problema da poluição é um problema danado, né? Compromete a todos. Nós estamos falando de obras, retardamento de obras, sobretudo públicas, obras que ficam pela metade, por vários motivos. O principal é a falta de dinheiro. O Estado do Rio Grande do Sul está devendo 100 bilhões de reais, e vive essa crise, sufoco quase 50 meses sem pagar não só os funcionários, claro, a maior quantidade do orçamento se destina ao pagamento dos servidores, mas não paga serviços terceirizados, não paga fornecedores de produtos. E, nesse meio tempo, no Congresso Nacional surgiu a proposta de aumentar a quantidade de dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral que sustenta as eleições. E querem dobrar. A proposta inicial foi dobrar para 3 bilhões e 800 milhões de reais. Claro que a reação da opinião pública foi forte e já estão considerando a possibilidade de reduzir de 3,8 bilhões para 2,5 bilhões. Isso é muito, comandante Nádia, ou é pouco? Primeiro, a senhora é a favor desse fundo? Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Armando, contigo, com essa mesa mega qualificada de mulheres. Quartas-feiras, eu digo para o Paulo Sérgio, é o dia que ele tem mais audiência,
porque as pessoas, efetivamente, quando eu ando na rua, dizem que gostam muito da quarta-feira, porque aqui vem mulheres que sabem debater nos mais diversos segmentos e que sempre trazem um olhar diferenciado aqui, seja para política, seja para educação, seja para engenharia, jornalismo, enfim, turismo, empresarial. Eu te diria que é uma vergonha, né? Uma vergonha esse aumento desse fundo eleitoral que foi feito, uma vez que foi retirado dinheiro da saúde, da educação, da segurança e foi colocado nesse fundo. Teve votação de vários partidos e aqui vai a minha indignação, não com um, não com dois, né, mas com aqueles que entendem que há necessidade cada vez mais de aumentar-se o fundo eleitoral. Esse fundo que a gente sabe que vão sempre para os mesmos, é mais do mesmo, né? Lideranças novas de vários outros segmentos que querem ingressar na política não são facilitados nenhum tipo de fundo, e isso é geral e é uma vergonha. Eu diria que teria que baixar ainda, de 2 bilhões, mais ainda. Para mim, na verdade, nem tinha que ter um fundo, né? Vamos conversar, né? Coloca esse dinheiro todo nas áreas que são mais necessárias para o povo brasileiro, que é a saúde, a educação e a segurança pública. E não tinha que ter, porque aí teria igualdade na disputa, né? Aquele que nada tem, aquela liderança nova, com aquele que já está há muito tempo na política ali, usufruindo daquele fundo eleitoral, assim como das emendas parlamentares federais e estaduais lá, que de uma certa forma também fazem uma compra de votos ali para regiões específicas. Essas eleições, elas serão municipais. Os candidatos vão circular de bairro em bairro e querem dobrar o valor que foi o valor estipulado na eleição de 2016. Não se justifica. Parece que tem duas... A mim, que sou leiga no assunto, não trabalho na área política, não me envolvo na área política, essa política partidária, né, Nádia? Mas tem duas situações que me chamam a atenção. Uma que me parece uma coisa meio Black Friday, assim, vamos jogar para cima para depois baixar e a gente ficar bem com a opinião pública. Não fica bem, desculpe, Mara, não fica bem porque já queimou o filme, né? Bom, mas esse filme já está queimado há muito tempo. E aí que eu acho que, na minha opinião, é o mais importante, é justamente o que a Nádia falou, quer dizer, as novas lideranças que são justamente as que vão aparecer no momento de eleição, vão surgir a liderança de bairro, numa questão, né, como eleições municipais, liderança de bairro, enfim, elas têm essa oportunidade nesse momento de chamar a atenção pelo trabalho que realizam efetivamente, não pelo dinheiro que tem em caixa ou não atrelados a um determinado líder partidário e tal. Eu acho que isso é fundamental, na minha modesta opinião. Hoje existe todo e nós passamos por isso na eleição presidencial, existe todo um outro arcabouço tecnológico que permite uma visibilidade, inclusive permite uma visibilidade da mentira, que é uma tristeza. Porque tu tem o poder econômico, né? Bombardeado, mas assim, isso nos interessa, isso que nós queremos? Não, a gente não precisa disso. A gente realmente precisa ter dinheiro para acabar as obras, a gente precisa ter dinheiro para cuidar de praças, a gente precisa ter dinheiro para ter segurança, para ter guardas nessas praças. A gente precisa o saneamento dos municípios. Saneamento, escolas estão caindo em cima das crianças e a gente não consegue consertar isso. A gente tem uma evasão da escola pública, muito em função da situação econômica, mas muito em função que as pessoas estão fugindo, fazendo qualquer negócio, todos os sacrifícios possíveis para botar um filho numa escola particular onde ele possa ter alguma chance. E na eleição de 2018, né, o fundo eleitoral já foi dividido para quem? Para aqueles que tinham mandato. Deputados federais. Ponto. E que já tem toda aquela... Que já tem todos os funcionários. Óbvio, então, oligarquias políticas. Ou seja, aqueles deputados federais que tinham mandato se mantiveram. E os outros que quisessem ingressar teriam que beijar a mão e passar o pirizinho, né? As reclamações foram intensas de candidatos de primeira viagem que não tinham lastro, não tinham mandato, e que acabaram sendo preteridos em relação àqueles... Foi uma negociação entre amigos, né? Mas... Sim, ainda tem os funcionários dos gabinetes que trabalham toda a máquina. Também, toda a máquina já, né? E a Marla, que é da área
de comunicação sabe que uma marca sendo veiculada várias vezes, e aqui eu não falo na televisiva, exatamente, mas na questão de um folder, de um santinho, ele tende a ter um olhar mais... Isso internaliza, né? Então, assim, é aquele que tem mais fundo eleitoral, tem mais dinheiro, ele vai conseguir fazer uma quantidade muito maior e distribuir essa quantidade de folhetos, e a pessoa vai acabar gravando, que infelizmente a gente sabe que às vezes as pessoas na hora da votação pegam no chão. Exatamente. Ou como é o nome, eu não sabe, é aquele que eu já sei, acabou. Porque internaliza, né, a marca. Para mudar um hábito, ouça o recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Vereadora Comandante Nádia, os cobradores de ônibus devem ser dispensados em alguns horários ou não? A população já sofreu, foi ontem, uma paralisação. Diaristas, horistas, perderam o salário, perderam o dia. Tem uma série de falácias que estão sendo postas, né? E a gente entende que muitas vezes são sindicatos, associações que fazem uma pressão e fazem uma fala que deixam as pessoas nervosas. O projeto em si não prevê que 3.600 cobradores sejam desempregados. O projeto prevê efetivamente que não haja a obrigatoriedade de se ter cobradores do período das 22 às 4. Por quê? Porque hoje tem uma lei municipal que obriga todas as empresas de ônibus a terem em todas as suas linhas, durante todos os horários, o cobrador. Ou seja, o prefeito, através desse projeto de lei que é do Executivo, está retirando a obrigatoriedade. Não está dizendo que os cobradores vão ser dispensados. Vai ficar pela livre negociata, vai ficar pela livre economia. Tem empresas, a Carris é municipal, mas tem várias empresas que são particulares. E essas pessoas estavam sendo obrigadas a se adaptarem ao que o município mandava. Está tirando a obrigatoriedade para que, em dados momentos, não tenha o cobrador. Nós ainda estamos estudando a matéria, porque temos que ver, sim, os dois lados, né? Das 10 às 4 é o momento mais vulnerável, onde a gente sabe que há insegurança, o motorista andar sozinho. Quais são as linhas de ônibus que andam das 10 às 4? Qual é o número de pessoas que são transportadas? Eu já sei de linhas que andam e que carregam 3, 4 pessoas. Por que então não se extinguir essa linha e fazer uma outra forma de movimentação, reunindo 2, 3 empresas, enfim. Não é pela questão de baratear, porque se fosse 5 centavos a mais ou a menos, nada especifica, não tem uma relevância. Mas nós temos que entender também da necessidade, muitas vezes, de se ter o cobrador, que acaba sendo um partner ali, né, do motorista, fazendo também um olhar de cuidador. É óbvio que o cobrador não vai fazer segurança, ele não está ali para fazer segurança, para deter algum assalto, algum furto, não. Ele não tem essa capacidade, ele não tem essa missão de ser segurança pública, mas a gente sabe que tendo 2 facilita um pouco mais, né? Mas temos que discutir bastante a matéria. Maria João Halpe, gerente regional da nossa querida TAP. Deixa eu fazer um adendo, falando na TAP. Imagina um município obrigando que a TAP tenha 3 pilotos. Ah, mas não precisa? Não, mas é obrigatório 3 pilotos. Porque tinha uma lei municipal que obrigava todas as empresas aéreas, né? Eu estou usando a TAP aqui. Como transportadora, tenham 3 pilotos, porque é obrigatório. Aí, o que vem do projeto do Executivo é que não haja mais obrigatoriedade. Bueno, a empresa que desejar ter 3, que tenha.
Se tiver 2, ok. Como é que é em Lisboa? Lembra? Na realidade, a figura do cobrador ele é quase extinta, né? O que existe são as máquinas de controle, a pessoa faz o seu troco, utilizam normalmente como eles dizem, os utentes de lá, tem os cartões que eles conseguem, eles são híbridos, conseguem utilizar em vários tipos de transporte, seja ele o metro, seja ele os comboios, né? Mas essa figura, ela é cada vez menos utilizada. A grande verdade é essa. Agora, eu lamento e apelo à sensibilidade dos motoristas e dos cobradores. Anunciem, olha, amanhã nós vamos fazer uma paralisação. Agora, fazer paralisação para as pessoas que acordam 4, 5 horas da manhã e pegam um ônibus, pegam um outro e não conseguem chegar ao trabalho, isso aí dá um prejuízo. E as pessoas que marcaram consultas em hospitais públicos, que terão que entrar de novo na fila, e as crianças que não chegaram na sala de aula para receber os ensinamentos, né? Então, essa circunstância de fazer uma greve sem paralisação, sem qualquer aviso, por mais justa que seja a reivindicação, existem outras formas. Acaba a população se revoltando contra a categoria, lamentavelmente. Não percebe isso, eu acho... Até porque é um serviço de utilidade pública. Sim. E tem um mínimo de operação que tem que ser preservada e mantida. E esse projeto, completando, ele prevê a extinção aí, gradativa, né? A partir do momento que os cobradores vão completando o seu tempo para aposentadoria, não são repostos novos. Tá, e eu li alguma coisa, Nádia, de que essas pessoas, estando fora dessa, digamos assim, dessa categoria, seriam de qualquer maneira reabsorvidas, realocadas dentro das estruturas. Isso é fácil? Sim, tem uma emenda, né? Aí foi emendado por um vereador, eu não vou me recordar, acho que foi até o Mauro Pinheiro, que ele faz uma emenda sugerindo, então, que os cobradores já sejam capacitados para outro tipo de missão, seja para motorista, seja na empresa ali, para ser da garagem, enfim, porque tem muitas atividades, né? A gente pensa só no motorista e no cobrador, mas o quanto precisa avião, né? A questão de reposição de peças, eu tenho atendimento check-in, eu tenho vendas, eu tenho suporte. Para eles serem qualificados, então, em outras atividades dentro da empresa. Bom, então tomara que a solução seja encontrada e possa contentar a todos. E vamos às informações do CREMERS. Plantão CREMERS. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso o que o CREMERS defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Nós falamos no transtorno provocado pela paralisação de motoristas e cobradores ontem, mas um problema que é permanente em Porto Alegre é o trânsito. E está pior. E cada vez pior. Eu acho que a IPTC muitas vezes ouve pouco. Motoristas de táxi, de Uber, as pessoas em geral, não tem a quem pedir, sugerir uma alternativa, e os problemas vão se agravando, ainda mais agora no mês de dezembro. Dá uma diminuída em janeiro, fevereiro. Com a retomada das aulas em março, Porto Alegre volta a ser uma das capitais nacionais do congestionamento, vereadora comandante. E eu vou completar aqui, congestionamento ali na Edivaldo Pereira Paiva, Exatamente, né? Com todo o respeito que tem aos ciclistas, mas aquela ciclovia que foi colocada ali e tem aquela via que vai do bairro Centro
de manhã cedo e principalmente à tarde, nossa, fica lotado ali. Estive ontem até com o diretor de operações, o Ramires, na IPTC, levando essa preocupação nossa, que vieram muitas reclamações dos moradores da Zona Sul, Extremo Sul, Belém, Restinga, que necessitam dali da Edivaldo para irem para o seu trabalho, para a escola, e afunilou. Né? E não tem ninguém na ciclovia. E não tem nesse horário. Até eu falei para ele fazer algo que das 7 às 9 da manhã seja permitido o carro e depois, né? Esses dias até eu peguei um desses aplicativos, um carro de aplicativo, e o motorista sugeriu uma coisa que eu achei muito legal. Justamente ali na Edivaldo, onde tem essa ciclovia que está incomodando, se tu olha pro lado, tu vê que o parque ali é um calçadão, já tem até assim a terra batida, gasta das pessoas caminharem. Quer dizer, tem uma ciclovia quase pronta, bonita, quer dizer, vai pelo parque, daqui a pouco vai atrás de uma árvore, ainda pega um ambiente bonito, tá praticamente pronto. Mas não, aí, claro, você optou pela praticidade, só vai lá, passa uma faixa vermelha, uma faixa amarela e resolve. Daqui pra cá vocês não andam. E ali tem uma solução simples, tá à mão ali, tá. Falamos até isso bonito, também ontem. Ficaria bonito, ficaria atrativo. Sim, até pela sombra, né? Vai Exato. O que foi dito. Uma ciclovia por dentro do parque, não é por dentro. Sim, é na beirada ali, ouve, né? Mas e aí o perigo, uma moça sozinha lá. Gente, não é assim no meio do parque, não é perigoso. Na lateral, é costeando, passa uma árvore, um cantinho. Falamos isso pro Ramires ontem também, nessa reunião, e a fala é de que seria 1,5 milhão para fazer ali. Pavimentar. Tem que pavimentar, porque o piso ali tem não que ser pavimentado, ele não pode ser essa terra. Sim, porque o ciclista não. Por conta de acidentes que podem acontecer. Tem toda uma normatização em cima disso, temos a nossa... mas assim, será que houve um projeto onde analisaram o fluxo, as demandas, a necessidade? Eu como engenheira, não sei. Entende? Então, eu acho que realmente, em alguns momentos, eu não sou de Porto Alegre, veja bem, então, quando vocês falam algumas coisas, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas eu venho semanalmente aqui e eu sei a dificuldade que tem da gente chegar em algum lugar, o tempo que a gente leva até chegar lá. E em alguns momentos tem picos, e esses picos são extremamente prejudicados pela forma de estar colocada o trânsito, a direção que é dada. E eu me refiro a um exemplo que sempre tranca ali na esquina onde é o CREA. Né? Ali tem um fluxo enorme que chega e aí não podemos também negar que temos os motoristas nervosinhos, né, irritados. Aí tem a educação que do prejudica trânsito. Mais ainda, mas ali todo mundo avança e quando se vê ninguém mais anda, porque avançaram tanto errado que... Sim, tranca o cruzamento ali, porque né? ainda tem uma volta, que é uma coisa que eu acho inadmissível aquilo. Quem vai entrar na Ramiro, ele pode contornar para a Avenida Ipiranga e simplesmente não tem, porque abriu o trânsito no sentido contrário. Então ele não tem como passar. E ali ele fica parado muito tempo. Então, é por isso que eu digo, será que houve um estudo, será que houve um projeto, será que há uma responsabilidade técnica com relação a isso? E assim, vou aproveitar a presença da vereadora Nádia, eu uso muito ali a Edivaldo para caminhar também, final de semana, andar de bicicleta, porque eu sou moradora da Zona Sul. E além desse problema do trânsito, está muito perigoso nos finais de semana, porque está muito mal sinalizado. Todos os finais de semana que eu caminho ali tem carros entrando, porque às vezes não tem o cone, às vezes botam os cones separados, a pessoa acha que tem que entrar ali no Parque Gigante, muita gente vai pro Parque Gigante, porque agora eles inverteram também, né, a mão da caminhada, inverteram porque do pessoal estão arrumando, né, Exato. E só que tá muito mal sinalizado. Todo dia que eu vou lá tem alguém de carro. Aquela obra ali, ela está extremamente perigosa. Está muito perigosa. Aquilo ali não está legal. Eu passei por lá uma sugestão que a gente até fez também é a questão do uso da IPTC nos momentos de pico, que a gente sabe que tem a sinaleira que fecha e tranca toda um trânsito que está vindo pesado e a outra passa 1, 2 carros. Se tivesse um agente da IPTC ali liberando o trânsito, não cuida vai por mim. Vai por mim. Bora lá, escoa ali, tranca, olha a sinaleira. Um pouquinho para cá. Até a questão da educação. Eu vou te dizer que tem um exemplo clássico que às vezes eu preciso passar de carro eu venho da Irmão José Otão com a Sarmento. Se houver alguém da IPTC,
não tranca, porque é uma questão de respeito. Se não houver alguém da EPTC... Para impor a sua autoridade ali. Todo mundo avança, não respeita sinal, tranca tudo. Nós temos ali um hospital importantíssimo. Nós temos o presidente Vargas, muitas vezes temos ambulâncias circulando ali para a entrada no Complexo Santa Casa e nada entra, nada anda. É uma coisa impressionante. Então, assim, ó, as pessoas têm que ter mais calma, as pessoas têm que ser mais educadas no trânsito. Eu acho até, a gente tem uma figura, eu não sei vocês, eu vejo gente dirigindo com medo. As pessoas têm medo de dirigir. Quem tem medo, lamento, mas vão para casa, usem Uber, usem Cabify, usem 99, não dirijam. Porque atrapalham. O medo também, o mau motorista também atrapalha. Não tem um limite, tu não pode ir além do limite, mas também não pode ir a 20 por hora ali, olhando para o lado, no meio da pista. Às vezes o próprio aplicativo, no olhar, no procurar, ele atrapalha o trânsito. Vamos ter respeito, assim, ó, é dezembro, é Natal, vamos trazer o Natal pro coração e pro bom senso. Vamos pensar nos outros, vamos começar a ter essa partilha. Maria João, a única certeza que se tem é de que o número de veículos em Porto Alegre vai aumentar. E aumenta, inclusive, com a entrada dos aplicativos, porque muitos veículos, muitos motoristas da grande Porto Alegre entram para trabalhar aqui. É uma opção de trabalho. Então, e a certeza que eu gostaria de ter é que os azulzinhos, é um contingente considerável. A última informação que eu tinha era mais de tempo capelário, mais de 400 azulzinhos. Não vejo os azulzinhos. Os azulzinhos teriam que estar nas ruas orientando. Falaste bem, orientando. Orientando, claro. Muito bem. E onde é que estão? Estão aquartelados. Estão aquartelados. Com o operado Unicred, com a antecipação do 13º salário, você leva mais benefícios à sua empresa e tranquilidade aos colaboradores. Um produto pensado para você evitar a descapitalização e manter o fluxo de caixa sem alterações, com pagamento parcelado e taxas especiais. Para saber mais, ligue para o seu gerente Unicred e garanta um final de ano mais próspero. Por falar em final de ano, estão todos voltados às compras e eu li hoje um levantamento da Associação Comercial de São Paulo, que deveria ser seguido por demais associações. Não vi essa iniciativa aqui em Porto Alegre, nem nos jornais de outras capitais que eu acompanho. A Associação Comercial de São Paulo fez o cálculo do peso dos impostos em produtos natalinos. Dona Maria João, sabe quanto é que tem de imposto numa garrafa de espumante? Ouso dizer que deve chegar perto dos 40%. Um pouquinho mais, 59,4%, comandante Nádia. Mais da metade. Acho que eu li, inclusive, na tua coluna do Sul hoje. Sim. O vinho importado, 69,7%. Panetone, quem não gosta do panetone no Natal? 34,6%. As luzinhas para as árvores, para decorar as árvores, 44,5%. No Peru, 29,3% de impostos. E na roupa do Papai Noel, 34,6%. Vou deixar o Papai Noel sem roupa. Não escapa. Tá calor. Que, aliás, né, o Papai Noel... Dá pra vir de bermuda. Aqui no Brasil, podia mudar um pouquinho. E com todo esse dinheiro, ainda falta, né? Faltando dinheiro. Sempre está faltando dinheiro. Eu acho que seria maravilhoso se a gente conseguisse, que viesse nas notas ali, exatamente exemplificado o que cada coisa custa, né? Para cada coisa. Porque quando tu vai fazer uma compra no exterior, tu sabe exatamente. $17. Sei lá, um livro, $17. Mas tu sabe que ali vai ter um imposto acima. E está discriminado. E está discriminado. Quer dizer, isso é uma coisa... E essa tentativa, ela foi liderada pelo nosso estimado amigo, Luiz Roberto Andrade Ponte, sim, que é presidente da Sociedade de Engenharia, a época em que foi deputado federal, juntamente com um outro deputado, o Marco Sintra, que foi no início do governo Bolsonaro secretário da Receita Federal.
eles se uniram e levaram adiante um projeto que, infelizmente, que era o imposto único, o que existe nos Estados Unidos. Eu ia falar isso, porque o problema ainda é mais grave, porque no Brasil existe uma tributação, às vezes, sobre a tributação. Nós falamos nos Estados Unidos, tu não recebe nada em troca. Na Europa, é o IVA, é um imposto, cada produto tem o seu percentual de recolhimento, vem na nota fiscal. Existem algumas coisas aqui que já aparecem, né? Só que o Brasil, além de tudo, é uma cesta de tributação que não é clara e não é. Mas não isso é proibido que se faça? Por exemplo, se eu tenho uma loja, se eu quiser a partir de amanhã vender as roupas da minha loja e colocar ali, isso eu posso? Pode. Existe uma lei então, que não é obedecida. Sim. Acontece que no Brasil há 65 diferentes tipos de tributação. Então, precisa, além da nota, precisa mais 3 folhas para especificar tudo. Pois é, então é obrigado a especificar. Adorei mais 3 folhas. Mais 3 folhas para contar tudo. Né? Os percentuais. Aí vai ter mais imposto. E falam tanto, comandante Nádia, na reforma tributária há tanto e tanto tempo. Necessária, né? Eu acho que ela vai entrar o ano que vem, né? Acho que a pauta é essa, era a reforma previdenciária, a tributária e administrativa. Eu acredito que entre o ano que vem. Urge que entre. Pois é, porque o desperdício do dinheiro, primeiro que para as empresas, esses comparativos são feitos com muita frequência. A comparação do tempo e do dinheiro que as empresas brasileiras gastam com contadores, equipe, registros, conferências. Com a infraestrutura necessária para colocar. É muito alto. Completamente diferente dos países desenvolvidos que arrecadam e onde não há sonegação, porque com a existência enorme de tributos, alguma coisa acontece. Né? E na realidade, o que urge mais, além de tudo, é assim, nós temos uma tributação que está a serviço de um paquiderme, que é o governo, que demanda muito do tributo e devolve muito pouco. Então, na realidade, para ser muito sincera, muito leigamente falando também, porque eu não sou desse métier, mas assim, eu acho que o que urge realmente é o governo se reinventar, diminuir o tamanho de alguma forma, porque eu não vejo em nenhum momento, falam em reforma tributária, mas a gente, quando fala em reforma tributária, visa o privado. Eu nunca vejo o governo fazer um meia-culpa ou uma autocrítica e pensar em diminuir o seu tamanho, porque isso ajudaria muito também. A ideia do presidente Bolsonaro é exatamente essa, né? Menos Brasília e mais Brasil, que é o quê? Deixar que a tributação recolhida dentro dos municípios fiquem nos municípios, que é onde tudo acontece. Reformar o Pacto Federativo, que hoje a gente sabe que o que acontece em Porto Alegre, em Caxias, em Tramandaí, em Arroio do Meio, vai para Brasília, fica lá e as pessoas têm que passar, Nádia, é que chapeuzinho. Vai do Rio Grande do Sul para Brasília e não volta. Na medida em que quando volta, tem que pedir e implorar. Um outro Brasil. Exato. E isso existem estudos, quer dizer, isso é justo? Não, isso não é justo. Este é o famoso passeio do dinheiro nosso que vai a Brasília, chega lá, estaciona e para voltar viagem do Corvo. Foi e não voltou. E nós pagamos imposto na compra, nós pagamos o imposto retido na fonte, nós pagamos o imposto não sei aonde. E a gente não se dá conta, muitas vezes, do que a última vez que eu li por nada. A última vez que eu li alguma coisa, se não me engano, salvo erro, o Rio Grande do Sul recebe 14% de volta do que manda. Imagina. 14%. E a pujança que nós temos no Rio Grande do Sul. Falam no Rio Grande do Sul, tá quebrado e tal. Mas isso também não ajuda a resolver essa situação. Com certeza. Maria João, para ilustrar o que disseste muito bem, publicou hoje na coluna do Portal do Jornal do Sul que o último levantamento foi realizado em 2017 e registrou 11 milhões e 100 mil vínculos de emprego, somando empregos de prefeituras municipais, de governos estaduais e da União. Esse dado é oficial porque ele consta no Atlas do Estado Brasileiro do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão do Ministério do Planejamento. Em 1989, eram 5 milhões de vínculos.
Ou seja, mais do que dobrou. Mais do que dobrou. E eu concluo dizendo, em 30 anos, a arrecadação de impostos não subiu o suficiente para garantir esse total de salários. E a gente sabe disso porque não tem segurança, porque não tem educação, porque não tem saúde. Tá saúde. E além disso, claro que isso afeta diretamente a população, mas eu quero lembrar que, em consequência da falta de dinheiro, o governo federal, os governos estaduais e os municípios precisam tomar dinheiro emprestado. Esse empréstimo hoje representa 4 trilhões e 300 bilhões de reais. 4 trilhões e 200 bilhões de reais. Esse dinheiro não é dado de graça. Cobram juros. E eu referi semana passada o fato de o jurômetro, que é um placar eletrônico muito respeitado, nunca contestado, chegamos a atingir, eu até vou olhar agora, um valor de 500 bilhões de reais, que era o dobro da soma dos orçamentos dos ministérios da saúde e da educação para todo o ano, o dobro. Então não adianta dizer assim, não, o Estado tudo pode, tudo faz, não, tem que dar. Isso aí tem custo, e esse custo é pago pelos contribuintes, sobretudo pelas populações mais carentes que necessitam dos serviços do Estado e, infelizmente, não tem. É isso, comandante. E buscando um pouco também isso dentro da minha área da engenharia, né? Sim. Quando o governo não tem recursos, o Estado não tem recursos, ele também não vai fazer nenhuma inserção nas rodovias, que dá segurança a quem usa, nas escolas, que hoje, bem falaste, as escolas estão num estado que precisam de uma manutenção urgente, o plano de prevenção de combate a incêndio que não tem, né? Então, tudo isso gera também um passivo de necessidades importantes para a comunidade, né? E eu vou além. Quando a gente fala hoje das obras, né, em geral, obras públicas ou privadas, a dificuldade que a gente tem com os planos de manutenção, né? Então, nós temos visto hoje em dia muito prédios com problemas estruturais, pontes e viadutos com problemas, né? Em Brasília está acontecendo isso seguidamente, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas não foi só um nem dois, está acontecendo, a gente que é da área tem conhecimento, estão sendo feitas vistorias lá e os pilares de sustentação estão quase que ceifados, né? Então, isso é preocupante. Por quê? Porque não existe uma viabilidade financeira para ter a manutenção dessas obras públicas e isso acarreta a insegurança da comunidade. Eu acho isso muito importante. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmenère do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. E eu te completo, pois não? Armando, falando que é pior do que a gente imagina, porque nós somos um país paternalista, que gosta de dar e não gosta de ensinar. Então, e vivemos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós vemos a quantidade de pessoas que necessitam e devem ser ajudadas, mas com uma data de entrada e um horário de saída. Sabemos das necessidades variadas. E eu falo aqui porque estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, que cuida exatamente da assistência social, do Cine, dos direitos humanos, dessas questões que são mais caras às pessoas e que necessitam, que por muitos e muitos anos fica muito mais fácil eu dar uma cesta básica do que dar um emprego para as pessoas. Hoje o Cine, quando eu fiquei à frente da Secretaria, sobravam vagas. Sobravam vagas de emprego e o que não se tinha, a qualificação necessária, seja profissional ou seja na educação. As pessoas não tinham sequer o ensino fundamental completo. Ou seja, naquele momento ali, elas precisam o quê? Alguém que pegue na mão e leve adiante para aprender a pescar, não só receber o peixe. Mas, Nádia, tem um outro lado, se me permite. Eu estive à frente também, sabe? Eu fui delegada regional da Secretaria de Justiça na época.
e eu estava ligada diretamente ao Cine. E existia, à época, projetos do governo onde davam qualificação, curso de qualificação. Na época tinha o programa Emancipar também, que eram excelentes programas. E eu ia diretamente às comunidades. E a dificuldade é muito grande fazer com que a população carente tenha vontade efetiva de participar de um curso. Porque sempre receberam. Exatamente. Nós colocávamos deslocamento, nós pegávamos na sua casa e devolvíamos a sua casa. Dava lanche e tudo mais. E mesmo assim era muito difícil a gente completar as vagas dos cursos profissionalizantes. As pessoas são acostumadas a receber. Muito difícil. Perpassa pela nossa Constituição, gente. Exatamente. A Constituição é formada de direitos e os deveres vêm depois. Então... O senhor Oilson diz que os azulzinhos estão na tocaia, escondidos e arrecadando, e que isso é uma vergonha. Manifestação do senhor Márcio Held, que é de Campo Bom, engenheiro mecânico e de segurança. Aproveita para parabenizar a todos os engenheiros pelo seu dia. Vamos agora ao quadro Saúde, com o doutor Gilberto Schwartzmann. Olá, os senhores sabem que hoje há alguns tipos de câncer de pulmão que podem ser tratados com comprimidos? Isso mesmo, comprimidos pela boca, nada de injeções na veia. São tratamentos menos tóxicos e bem mais ativos. E são utilizados em tipos especiais de câncer de pulmão que possuem alterações detectadas em testes moleculares. E esses testes são hoje acessíveis a todos. O paciente com câncer de pulmão ou seu familiar que tiverem dúvidas sobre isso devem conversar com seu médico. Como melhorou a medicina, não é mesmo? Um abraço a todos. O senhor Vitor de Gravataí faz uma consideração a propósito do assunto dos cobradores de ônibus que nós tratamos aqui. Diz que a questão do cobrador de ônibus é uma realidade, assim como outras funções trabalhistas serão extintas. Esse é o futuro. O lamentável é que nesses 20 anos não houve investimento em educação, em escolas profissionalizantes. Uma realidade crua e nua. As políticas restritivas do país, elas são responsáveis por isso. E muito mais vai acontecer em relação ao trabalho. E muita conversa de política e pouca atitude. A opinião do senhor Vitor de Gravataí. E a tendência é essa, né, seu Vitor? Datilografia, né? Terminou o próximo datilógrafa. O próprio Tribunal de Justiça encaminhou a extinção de uma função de assessor técnico, porque não há mais necessidade, enfim, as pessoas têm que se reinventar. É verdade, o mundo está mudando, a gente tem que entender isso. E as profissões, talvez o meu filho que tem 11 anos nem foi criado ainda. Então as pessoas têm que procurar cada vez mais a qualificação. E eu vou pegar o gancho ali da Alice quanto às obras. Por que no Brasil as obras pararam? Nós temos que fazer também uma leitura política, não podemos ficar aqui. O governo de Dilma e Lula mandaram muito dinheiro do BNDES para outros países e não infiltraram o dinheiro aqui. Vamos embora buscar agora esse dinheiro para terminar obras, fazer reformas necessárias. Exatamente. Então, né, temos que botar os pontos nos is. Exatamente. O senhor Eduardo Cloir, de Porto Alegre, diz: nos últimos 10 anos, o crescimento das áreas de plantio de soja, o crescimento foi de 15% e a nossa produção aumentou 75%. E tudo indica que vamos ser o maior produtor de soja do mundo. Por que ninguém fala nisso? Falamos frequentemente. E a Rede Pampa acompanha, a Expo Direto, anualmente transfere a redação do jornal, o estúdio de televisão, a Rádio Liberdade, fazemos uma grande cobertura do grande evento que é a grande festa, reconhecida não só nas fronteiras do país, como no exterior. A este evento que ocorre em Não Me Toque, ocorre em 70, 80 países, embaixadores, ministros da agricultura. Então, felizmente, nós estamos mesmo a caminho de pontearmos a produção de soja. Eu fui na Federasul, Tá na Mesa, com o diretor-presidente da Iara Fertilizantes. Sim. E exatamente isso ele falava. A soja hoje aqui no Rio Grande do Sul é algo que bate muitos outros estados e países. Nós somos produtores e que exportam com muita galhardia, né? Nos deixa muito felizes. Isso e tem que ser dito. E a gente tem que aproveitar. Eu estava
olhando os meus arquivos que eu consulto diariamente, uma notícia ocorrida no dia 11, publicada pelos jornais no dia 12 de dezembro de 1994, essa notícia se resumiu ao seguinte: o Supremo Tribunal Federal absolveu por 5-3 o ex-presidente Fernando Collor de Mello da acusação de crime de corrupção passiva. 2 anos antes, em 92, em dezembro, após o impeachment, a mais alta corte da justiça do país concluiu que não havia provas para condená-lo. Ele deixou o poder em 92, essa decisão é de 94, coincidentemente em dezembro. E o empresário Paulo César Farias, o PC Farias, também foi beneficiado. Ele estava preso há 1 ano e foi libertado. Daquela composição permanece no Supremo Tribunal o ministro Celso de Mello. Ele integrava o Supremo já naquela época, em 1994, e votou pelas absolvições. A minha pergunta é a seguinte: a opinião pública julgou o Collor, né? E o Supremo Tribunal Federal absolveu. Marla, você como jornalista, tão prestigiada e que acompanha tanto esses fatos, a opinião pública julga e depois a decisão verdadeira, que é a decisão do Poder Judiciário, vem no sentido contrário. Isso não é publicado? Não, foi publicado. Sim, mas não com a mesma importância. Eu pergunto assim, como houve uma precipitação de acontecimentos envolvendo fatos de corrupção, será que nós não teremos, em alguma medida, a repetição desse cenário ocorrido há 25 anos? Ou dessa vez vai ser diferente? Eu acho que talvez vai ser pior até, porque com as redes sociais e com a força das redes sociais, com a forma como as notícias hoje elas se proliferam, né? Circulam, a tendência é que piore. E aí nós temos que fazer também a nossa meia-culpa como jornalistas, né, Burdi? Porque a gente divulga notícias e muitas vezes a gente não vai atrás depois para fazer, olha, gente, aquele assunto lá atrás teve esse resultado, foi modificado dessa forma e tal. Isso é uma coisa muito séria que acontece no nosso país. Aliás, não é só no nosso país, né? É no mundo inteiro. Na verdade, eu diria que é mais no Brasil. Podemos ver agora, o STF, com 6-5 de votação, terminou com a segunda instância. Exatamente. Ou seja, me parece também algumas artimanhas para soltar colarinhos brancos, né? Hoje foi o que aconteceu no Collor. Teve seu mandato cassado, acho que foi, né? Mas por 5-1 também, né? Mas a Constituição estabelece que a condenação só pode ocorrer depois de esgotados todos os recursos. Mas já era uma pauta que havia já sido votada no STF. Eles já tinham pacificado essa questão por 3 vezes. Mas o que aí deveria... agora, nesse momento, mudaram de opinião. Enfim, graças a Deus foi aprovada o PL lá da modificação do Código de Processo Penal. Mas não sei o que vai acontecer, né, agora? Porque... agora vai entrar no recesso, vai ser votado na Câmara Federal, inclusive do senador Lazier, maravilha, passou no Senado, que prevê o quê? Que dentre as possibilidades de prisão, que tem a prisão preventiva, enfim, só retira a palavra transitado em julgado. Não, né? e ele acresce em prisão em segunda instância. Vai ser preso. Ou seja, aprovou no Senado um PL do senador Lazier Martins, que eu parabenizo, esteve conosco no domingo no Parcão, mas que agora tem que ir para a Câmara Federal para ser aprovado e que provavelmente não vai entrar em votação nesse ano, vai ficar para depois o recesso que recomeça dia 5 de fevereiro. Ficaremos atentos, porque isso é uma manobra para o povo esquecer. Tudo que a gente falou aqui até agora, sempre me recordo daquela palavra, aquela brincadeira quase do Brizola, são os interesses, né? Até quando acontecerão. E na realidade é isso que está acontecendo. O povo está desacreditado da justiça, né? Então, e isso está mostrando cada vez mais. Não só da justiça, né? Sim, mas é que hoje está mais exatamente por isso, porque onde houve um trabalho muito forte contra a corrupção, né?
Hoje nós vemos um trabalho ao contrário, porque aqueles que estão se sentindo prejudicados estão, sim, dos 81 senadores hoje no difícil. Senado, 19 estão implicados com a Lava Jato. Então, tem problemas com a Lava Jato. Vão votar como? Dos 500 e quantos deputados federais, Burdi, temos? Mais de 100. 513. Mais de 100 também estão implicados na Lava Jato, quer dizer. Sim, e mais que isso. Essas pessoas arbitram a lei em benefício E próprio, mexem que é o seus mais pauzinhos, grave. e mexem Isso seus é que é pauzinhos mais dentro grave. do Congresso. Quer dizer, um líder partidário força, digamos assim, né, os seus outros companheiros de partido exatamente, a se alinharem. E aí a coisa... E vamos falar mais, o proporção. custo que essas decisões do STF têm, custo econômico para o Brasil, é um horror, gente. É um horror. Então, tudo acaba, né, o povo não tendo saúde, educação e segurança. E não por acaso, por exemplo, nós temos um ministro, que é o Sérgio Moro, com uma popularidade dobrada em relação ao restante do corpo executivo. Ou seja, sinaliza exatamente o que a população quer, né? Alguém está entendendo o que precisa ser feito? É isso. Vamos agora ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Ponto final da vereadora comandante Nádia. Meu ponto final, primeiro vai um beijão aí para Malvina, lá do Juvenil, para Maria das Dores e para o Cristiano Zarte, que sempre estão nos assistindo aí ao Pampa Debates, principalmente na quarta-feira. Eu quero fazer um convite muito especial para as mulheres, para os homens. Amanhã, quinta-feira, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, no plenário Ana Terra, nós teremos um workshop, Mulheres de Direita. Uma nova história para mudarmos o Brasil. Nós teremos lá palestrantes maravilhosas, teremos a comandante Nádia, né? tem que fazer, adorei, né? Adorei, marketing assim, né, Marla? Tu me ensinou. Amei. Temos a Simone Leite, empresária, presidente da Federação, falando ali sobre o empresário e o olhar da direita desses empresários. Teremos a Simone Simon, que é uma palestrante internacional. Ela é formada em lideranças femininas e negociação em Harvard, muito legal, eu já vi as palestras dela, são ótimas. E a professora Paula Marisa, que é professora da Rede Municipal de Canoas e que tem mais de 500 mil de seguidores nas suas redes, falando sobre política e educação. Fica o convite, é um evento gratuito, vai acontecer na Câmara de Vereadores, tem onde estacionar, tem segurança, tem ali um café para quem quiser e vamos ali fazer a diferença. Mulheres que querem conhecer um pouco mais de política, que querem se aventurar na política, mas que não querem deixar nem Porto Alegre, nem o Rio Grande do Sul, nem o Brasil como está. Mudança. O senhor Gilon Camilo de Canoas, quarta-feira é imperdível com esse show de mulheres lindas, lindas e inteligentes. E acrescento, o presidente argentino, Alberto Fernandes, na sua posse, com muita elegância, deu um tapa de luvas no presidente brasileiro que ele considera grosseiro, o senhor Gilon Camilo. Olha, eu acompanhei pelo Clarim de Buenos Aires as notícias, não vi tapa de luva, ele diz que é uma aproximação. A Argentina não vive sem o Brasil. Às vezes bota salto alto, é arrogante e tal, transfere para as relações comerciais a rixa do futebol, mas a Argentina não vive sem o comércio, sem as relações comerciais com o Brasil. Ponto final da colega jornalista. Posso dar dois Martins. pontos finais? Claro, não são reticências, tá? Mas Marla Martins, 2 pontos. Bom, assim, eu gostaria de rapidamente falar sobre uma perda que nós tivemos ontem aqui, uma pessoa muito ligada à minha família, amiga íntima da minha mãe, procuradora do Estado, Renê Nassif, que faleceu. É irmã inclusive, do Aramis Nassif, desembargador, que já esteve aqui várias vezes, exatamente. A Renê foi procuradora do Estado, foi coordenadora da Procuradoria do Interior, foi corregedora da Procuradoria-Geral do Estado, fazia parte do Conselho de Ética da OAB, organizou o Estatuto do Instituto do Câncer de Mama do Rio Grande do Sul e do Piauí. Foi uma grande mulher que, infelizmente, o Rio Grande do Sul, o Brasil, Porto Alegre perdeu ontem. Então, aqui a minha solidariedade à família, o meu carinho, uma pessoa que realmente vai fazer muita falta. E agora, para terminar um pouquinho mais em alto astral, eu trouxe para o Paulo Sérgio esse presente de Natal, Burja. Eu vou ter que te mandar depois, porque esse aqui eu até já fiz uma pequena dedicatória. Claro. Mas é o seguinte, gente, esse livro foi lançado por um escritor gaúcho
que é o Benedito Saldanha, e é um livro, ele já escreveu sobre as radialistas, ele escreve sobre mulheres, eu achei que seria interessante trazer para esse dia. E ele já escreveu sobre as radialistas, 2 números, e agora lançou o primeiro sobre as jornalistas. Eu estou aqui, né, livro com o Momento Nádia. Parabéns. E entre outras, que são muito melhores que eu, a Carla Faquinha, a Cláudia Laetano, a Rosane Marchetti, a Regina Lima e tanta gente bacana. Sugestão de presente de Natal, não ganho nada, tá, gente? Ponto final da presidente do CREMERS, Alice Coelho Schol. Eu queria aproveitar a oportunidade de cumprimentar no dia de hoje todos os engenheiros que, com sua garra, seu conhecimento técnico, fazem o desenvolvimento do nosso país. Então, parabéns a todos. E é com muito orgulho que aqui estou representando essa classe. E o ponto final da gerente regional da TAP. Eu vou mandar um beijo para uma família brigadiana, que é a dona Cleonir e o senhor Bandinelli, que estão sempre na audiência. E, na realidade, eu vou desejar a todos um Feliz Natal, que todo mundo tenha uma família, que tenha um intuito maior para estar junto e que a gente leve isso, pelo amor de Deus, pelos outros 12 meses do ano. Muito bom. Sejam felizes todo o ano de 2020. Aí. Chegamos ao final do programa. Eu agradeço as ilustres participações das nossas convidadas, agradeço em especial a todos os que nos acompanharam. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Pampa Debates volta amanhã com a apresentação de Paulo Sérgio Pinto. Obrigado. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.